Olá pessoal, nós vamos iniciar então o nosso tópico, mais uma disciplina de políticas públicas para a educação básica, um tema importantíssimo na formação de vocês. Eu sou a professora Samira e vamos dialogar não só através dos vídeos, mas também no fórum, onde nós vamos poder discutir bastante. Nosso tema trabalha legislação, história, vamos fazer algumas análises de políticas vigentes e das que também estão por vir aí nesse cenário da educação brasileira. Então vamos começar? Vamos aqui para o quadro. Bom, o nosso objetivo é refletir sobre os desafios da educação nacional e identificar as políticas que a regem, no sentido, com foco, obviamente, na educação básica. Nós estamos no curso de formação de professores e na formação de professores nós precisamos entender a base legal e interpretá-las para que na sala de aula, onde ocorre realmente o que é o dever da educação, que é a aprendizagem dos alunos, a gente possa compreender esse macrosistema se desenvolvendo no microsistema. Vamos aqui para o quadro novamente. Alguns conceitos que são importantes e que não podem serem vistos de forma equivocada, entre eles a educação. A nossa lei de diretrizes e bases, ela diz assim, olha, que os processos formativos acontecem em vários lugares. Então, o que nós entendemos com isso? Que existe a educação familiar, existe a educação para o mundo do trabalho, existe a educação no grupo cultural, mas existe uma educação que é a da qual nós vamos falar, que é a educação que acontece na escola. E assim como as outras, ela também visa formar o homem de forma integral, englobando todas as dimensões de sua relação com o mundo. Se eu disser isso na família, obviamente nós não teremos diretrizes curriculares, projetos pedagógicos, os pais não vão fazer um plano de aula e existe uma intencionalidade que é de que vocês tenham os valores e crenças da família. Na escola, nós vamos ter profissionais, nós vamos ter planejamento, diretrizes curriculares que são emanadas pelos órgãos responsáveis de competência para fazê-los, e é com base nisso que nós queremos que vocês entendam essa composição que a escola tem. Vamos continuar aqui aos conceitos. Outro conceito importante que nós temos é que a escola se torna um local de formação ampla, de desenvolvimento de valores e atributos da cidadania, de produção e disseminação do conhecimento. Se nós contamos, então, no primeiro conceito, que a educação é um local onde esses conhecimentos são agregados para determinado fim, a escola é esse lugar onde as coisas acontecem. Então, ele vai desde a educação infantil até a pós-graduação no nosso sistema. Um local de formação ampla, desenvolvimento de valores que dão atributos para o exercício da cidadania e vão produzir a disseminação de conhecimento. Isso que nós precisamos entender para diferenciar qual é. Educação nós encontramos em qualquer lugar, mas qual é o papel da escola propriamente dito. A Lei de Diretrizes e Bases, a 9394, ela faz essa distinção. Os processos formativos acontecem em muitos lugares onde nós vivemos na sociedade, mas o papel da escola especificamente é um papel que tem por base algumas questões intencionais. Políticas educacionais, que é o tema da nossa aula. Conjunto de medidas sistematizadas e agilizadas pelo governo, a máquina do Estado. É de lá que vêm as diretrizes, as bases, para que a escola se organize da forma como nós a conhecemos e que melhore os seus padrões de qualidade também. E que pretende tornar o sistema educacional mais eficiente, permitindo ao cidadão atuar mais efetivamente na produção, distribuições de consumo de bens já instituídos e, obviamente, a sua renovação. Então, nós temos aqui três conceitos importantíssimos que fazem parte desse cenário que nós chamamos de políticas para a educação básica. A gente vai pegar exatamente aquela parte do processo entre
o início, a educação infantil. E vamos falar um pouquinho também sobre o ensino superior, na perspectiva de que nós entendamos essa composição, de onde vem essa organização, de onde emanam as diretrizes e os parâmetros que regem essa escola, na qual a gente entende como uma conquista, e é uma conquista que nos dá a aquisição de competências, de consciência do exercício da cidadania, no que diz respeito a direitos e deveres, mas pela via do acesso ao conhecimento produzido e acumulado pelas gerações, e aquilo que também chega a nós com a responsabilidade de fazer a renovação deles, né? Não é porque os nossos antepassados, os quais a gente toma conhecimento, construíram conhecimento, mas de como a escola se organiza nessa perspectiva de nos fazer conhecer, de nos fazer entender, para que a gente tenha condições de continuar produzindo conhecimento para as gerações que virão. Então, quem são os profissionais? Como é que se organiza? Quais são os parâmetros que a legislação traz para que as escolas se organizem, para que elas sejam supervisionadas, para que elas sejam responsabilizadas através dos profissionais que trabalham nela? Isso é muito importante porque, às vezes, numa formação de professores, nós só nos atemos àquelas funções da sala de aula, como se nós fôssemos apenas tarefeiros. Nós estamos ocupando um espaço profissional muito importante. Educação no Brasil é direito, é um direito. E existe uma prestação de serviço pública e privada em relação a isso. Então, nós vamos transitar pela legislação para que a gente possa compreender isso. Nossa próxima aula, nós trataremos disso mais objetivamente.